Ei, cabeça. Oi, caímos, mas voltamos. Professor, Oi, tô aqui. não vai rir do meu vídeo, não, que eu tinha feito processo no dente, viu? Eu Problema. tô com a boca parecendo que eu tô chupando chiclete, mas não era chiclete, era coisa no dente. Não tem problema não. Esperar só o pessoal entrar. Vai ter algum esporte diferente, tipo hockey? Não, Railma, não dá ideia, Railma. eu ia colocar para vocês um badminton, alguma coisa mais. Cruz, credos, pai. Credo. Não, mas aí eu vou ver direitinho. Eu vou colocar, acho que um ping-pong, né? Que tênis de mesa, né? Que é mais. Vocês podem atuar mais com as crianças, né? Então eu vou dar um esporte mais. Vocês podem mais atuar com essas crianças, né? Porque tênis de mesa tem bastante lugar, então fica mais fácil. E todo mundo normalmente tem uma raquetinha de tênis de mesa, né? Normalmente. Se não tiver, pode ser com chinelo, tá? Não tem problema. Eu não tenho, não. Improvisar uma de papelão. Se tiver em casa, pode ser tampa de panela. Se tiver em casa, é lucro. Todo mundo já entrou. Só esperar mais 5 minutos a gente já vai. Ah, que agora vai, hein? Vamos voltar. Pronto. Pessoal, tudo bem? Vou ensinar para vocês alguns fundamentos do basquetebol. O primeiro fundamento é passe. Passe é passar a bola para o companheiro. Existem dois tipos de passe que eu vou falar aqui. Passe de peito, você de peito, e passe quicado. Esse passe aqui, você vai bater na bola e joga para o seu companheiro. O outro fundamento que eu vou falar para vocês é o drible. Drible é driblar a bola para confundir o adversário. Vai driblando, você tá vendo a jogada que você vai fazer, olha o companheiro que você quer jogar a bola e aí jogar a bola. O terceiro fundamento do basquetebol é o arremesso. O arremesso pode ser longo ou curto. Você vai jogar a bola, bater a bola e arremessar para o seu companheiro que está mais perto. A cesta também é um fundamento do handebol, que faz parte do arremesso. Você vai jogar a bola e fazer cesta. A bola ser jogada na cesta e ela cair, fala que é bandeja. Você arremessa a bola e a bola cai na cesta, aí é configurado uma bandeja. Beleza? Obrigada a vocês. Olá, turma. Vou mostrar para vocês agora alguns fundamentos do basquetebol.
O primeiro fundamento é a recepção da bola, consiste de você receber a bola com as duas mãos. E aí depois daí você pode partir para outras ações. O segundo fundamento é o passe, você pode passar a bola para o seu colega do time, pode ser diretamente ou ela pode ficar no chão e ir direto para ele. E o terceiro fundamento é a bandeja, consiste no jogador ir quicando a bola no chão. Eu não vou conseguir fazer porque essa bola ela não quica. E quicando a bola no chão e partir para fazer a cesta. Lembrando que essa bola não é apropriada, a minha roupa também não é apropriada, mas eu estou no trabalho, não tive tempo. E como a responsabilidade de entregar no dia certo, então eu resolvi fazer um improviso. Bom, um dos fundamentos que eu vou falar é do drible. O drible, você quica a bola e coloca a mão assim para proteger o seu adversário. Porém, quicando, eu não vou quicar com essa bola porque infelizmente não vai dar certo, porque além dela estar murcha, ela não vai nem subir e nem descer, mas é quicando, top, e você tem a proteção. E outro fundamento também, que é chamado o fundamento de passe. O fundamento de passe é quando você passa a bola para o seu companheiro do jogo, né? Aí tem, nesse fundamento de passe, tem vários critérios. Aquele passe que bate primeiro no chão e depois vai para o seu companheiro. E tem outro que é em cima do ombro, tem outro que é em cima da cabeça. E tem o fundamento da bandeja. O fundamento da bandeja é aquele que, se eu não me engano, é aquele que você dá 3 passes e joga a bola na cesta. Bom, aqui não tem cesta, então eu tentei improvisar uma naquele balde. Vamos lá, vamos ver o que é a cesta, ok? Vamos ver? Bom, infelizmente não deu certo, mas é isso aí. Boa noite, gente. Eu vou passar para vocês 3 fundamentos básicos do basquete. Primeiro, vou falar sobre o passe. O passe, ele pode ser um passe na altura do seu peito, onde você vai segurar a bola assim, com a mão flexionada, jogar a bola com os dedos, fazer esse movimento. Ele pode ser, então, na altura do peito, assim, que você joga para o seu companheiro. Pode ser o arremesso por cima da cabeça, que é o mesmo movimento, só que, ao invés de ser na altura do seu peito, ele vai ser por cima da cabeça. Assim. Mesmo movimento com a mão. E o passe quicado. O passe quicado consiste em você jogar a bola no chão para ela ir para o seu companheiro. Assim. O arremesso. O arremesso vocês têm que estar com uma mão espalmada aqui embaixo na bola, que vai apoiar a bola. E a outra mão, ela vem na lateral da bola para dar um apoio. Essa mão, ela forma mais ou menos um ângulo em T. Aqui, olha, com um polegar. Uma mão embaixo. E a outra aqui só para dar um apoio. E você pega e vai arremessar para a cesta. A minha cesta ficou torta e caiu. E o outro, terceiro fundamento, é o drible, que é você driblar o seu companheiro quicando a bola no chão. Não pode dar 2 passos sem quicar a bola. Pegar e dar 2 passos segurando a bola, não pode. Você vai ficar sempre quicando a bola no chão, sempre atento aos seus adversários para efetuar o passe quando for necessário ou o arremesso. Vamos lá. As meninas que apresentaram, né, nesse primeiro momento muito bem,
Fala, Edi, só deixa o áudio. Não, eu tô rindo da minha cesta que caiu. É E assim também mesmo. você não vai driblar o seu companheiro, gente. Você vai driblar o seu adversário. Só uma coisinha, né? Quando vocês tiverem, só para vocês colocarem, aquele quadrado grandão onde fica a tabela, chama-se tabela. Tabela. Isso, né? E onde o pessoal coloca ali a cesta, né? A cesta do basquete, né? Chama-se aro também. Então, tem o aro, depois eu tenho a cesta, né? Que é a costura ali da rede nesse aro. Só para lembrar vocês. Mas ficou muito legal para vocês, tá? Todas fizeram, acho que todos estavam muito legal, estavam muito... Edi colocou vergonha. Não, foi legal, Edi. É assim mesmo, né? No começo, né? Não esquentem a cabeça, todo mundo já passou por isso. Quem não entregou ainda, lembra que tem até semana que vem, na quarta-feira, para entregar. A aula de hoje é sobre futebol, né? A gente já teve futsal e o futebol. Eu não vou pedir para vocês sobre o futebol, porque basicamente os fundamentos do futsal são bem parecidos com o do futebol, tá? Eu não vou pedir para vocês me mandarem o vídeo do futebol, porque vocês já fizeram do futsal. Então, só as regras, a história muda, um fundamento ou outro, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Então, eu não vou pedir para vocês para a semana que vem. Só quem não mandou do basquete, mande, por favor, até a quarta que vem, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Deixa eu falar para vocês. Eu vou passar o do futsal, o do futebol de campo, tá? E aí, quando a gente terminar tudo, acabou, eu libero vocês, que eu sei que tem gente que tem que apresentar amanhã no congresso o artigo para se organizar, se arrumar, para não deixar em cima da hora. Alguém da classe vai apresentar, só para mim ter uma noção? Eu e o Lucas. E a Beth. Beth, fechou. Tá? Só para deixar vocês mais atentos. Como amanhã o congresso começa, tal, né? Tem gente que vai apresentar, então eu vou deixar vocês livres aí para vocês se organizarem nesse processo. Mas vamos terminar o processo da aula do futsal hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho da história, né? Na China antiga, por volta de 3.000 a.C., os militares jogavam o tsushu, ou cujo, onde o objetivo era passar a bola entre duas estacas. No Japão, criado o kemari, praticados pelos integrantes da corte, onde usavam uma bola feita de fibra. A cada equipe tinha 8 jogadores. Na Grécia surgiu o epitskouros no século I a.C. O jogo entre duas equipes em um terreno retangular não tinha muitas regras, nem número de participantes definidos. Por isso era muito pouco violenta. Era um pouco violenta. Aí, vamos lá. Em Roma, no Império de Júlio César, surge Raspartum, uma espécie de futebol com as mãos, né? Seria basicamente nosso handebol, né? Muito semelhante ao rugby. O rugby é aquele futebol americano que eles jogam, tá? Eles chamam de futebol americano, mas os ingleses chamam de rugby. Durante a Idade Média, na Itália, surge o cálcio, mas a prática era tão violenta que foi proibida pelo rei Eduardo II. No século 17, ao chegar na Inglaterra, que nasceu o futebol, com a criação de regras e disseminação na escola. E assim se espalhou pelo resto do mundo, como o conhecemos nos dias de hoje. Só colocando para vocês, né? A gente tem então uma evolução aqui, né? A partir lá dos 3.000 anos antes de Cristo, na China, passando pelo Japão, pela Grécia, né, por Roma,
pela Itália. A gente teve aí uma evolução do futebol, né? Como a gente fala em futebol, né? Futebol de campo, né? Surgiu na Inglaterra, assim, o seu contexto, como conhecemos hoje, foi na Inglaterra, né? Mas ele teve aí uma evolução muito grande, né? Ele surgiu aí na Europa, né? Na Grécia, em Roma, e aí passando pela Inglaterra, se organizando como é hoje. Vamos lá. Regras, né? O campo de jogo. O campo de jogo será retangular, né? A linha lateral deverá ser superior à da linha de meta, tá? Comprimento no 90 metros, máximo 120 metros. Largura 45 metros, largura máxima 90 metros. Né? Tenho as partidas convencionais e as internacionais, né? Com o comprimento de 100 metros, máximo 110, largura 64, máximo de 75 metros. Vamos lá. Bola, né? Se a bola estourar ou se danificar durante a partida, o jogo será interrompido até a substituição da bola. O jogo se reiniciará por meio da bola ao chão, executada com uma nova bola no lugar onde a primeira bola se danificou. Se a bola estourou ou se danificou em um momento em que não está em jogo, né, tiro inicial de meta, tiro inicial de campo, tiro inicial livre, tiro penal ao arremesso lateral. Na realidade, esses tipos de tiro, né, tiro inicial, tiro de canto, tiro livre, tiro penal, são alguns desses caracterizam algumas faltas, né? Outros é quando a bola sai, tá? Quando inicia o jogo, então se caracteriza em alguns desses nomes. E daqui a pouco a gente vai ter uma visão melhor sobre isso. A bola poderá ser trocada durante a partida, sem autorização do árbitro. Vamos lá? Número de jogadores. Opa, passei, vamos voltar. Número de jogadores. A partida será por 2 equipes, com no máximo 11 jogadores com cada uma. Sendo uma delas o goleiro, tá? A partida não se iniciará se uma das equipes tiver menos de 7 jogadores. Em competições oficiais, poderão ser feitas no máximo 3 substituições em qualquer partida de uma competição oficial jogada sobre os auspícios da FIFA, das confederações ou da Associação Nacional. Em outras partidas, poderão ser utilizadas como no máximo 5 substitutos. Vamos lá, quando esse contexto de substituição, isso depende muito, né? A gente tem aí partidas oficiais pela FIFA, né, que são as regras oficiais. A gente também tem os processos dos campeonatos regionais. Isso muda aí de um âmbito para o outro. Vamos lá. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, foi fundada em 21 de maio de 1904 em Paris. Iniciou com 7 países europeus e atualmente possui 208 países associados em todo o mundo. A FIFA recebe auxílio da IFAB, Federação Internacional, né, da Associação Board, para discutir, atualizar as regras do esporte. A CBF, né, que é a Confederação Brasileira de Futebol, regulamenta o esporte no Brasil. Vamos lá, peraí. A gente volta para o futsal. Eu vou passar para vocês agora um videozinho sobre o processo de regras, tá? E aí a gente já volta nisso para a gente discutir um pouquinho. Desculpa, sobre a história. Vamos lá.
saber onde e como o esporte mais popular do planeta surgiu. Você sabia que o futebol só existe da maneira como é jogado hoje? Porque há muito tempo um grupo de homens se reuniu e usou as árvores para divulgar o esporte? E você sabia que o rugby e o futebol eram um só esporte e o cara que decidiu separá-los ficou tão importante que virou uma estátua? E qual é a imagem mais antiga de uma partida de futebol que você lembra ter visto? Pois então, prepare-se, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo em direção às origens do futebol. Nós vamos mostrar documentos, admirar relíquias e ouvir histórias que vão nos levar até aqui, ao grande jogo, onde tudo começou. Isso é o futebol de antes, de muito antes. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasileirão. E esse é o futebol de hoje. Velocidade, precisão, um detalhe, um mínimo detalhe. A câmera que tudo vê, tudo revela, tudo revê, tudo replay. E no telão, quando a gente se vê, gol, 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 gol no ângulo, gol por vários ângulos. A final da Copa de 2014 no Brasil foi filmada por 34 câmeras de alta definição. Sem contar as 14 que estavam lá só para tirar dúvidas, caso a bola ultrapassasse ou não a linha. Alguém aí ainda acha que a tecnologia não é bacana para o futebol? No estádio. Hoje, por exemplo, você pode adiantar boa parte da partida para ver só os lances que te interessam. Ou então, congelar a imagem para ir fazer um lanche na cozinha e depois não perder nenhum momento da partida. Mas, e no início de tudo, como é que era? Um plano único, câmera imóvel, preto e branco. Uma partida disputada no dia 24 de setembro de 1898. O que você está vendo agora é a imagem mais antiga de uma partida de futebol já registrada. Blackburn, a equipe de branco, contra West Bromwich, de listrado. Jogo da primeira divisão do campeonato inglês no Ewood Park, estádio do Blackburn. 4-1 para o time da casa. E, gente, não adianta esperar por nada mais muito diferente do que isso, não. São 45 segundos de ação morninha. Mal dá para se enxergar a bola, entender a partida. O autor dessa obra-prima foi esse inglês Arthur Cheetham, pioneiro na arte de registrar imagens. E é aqui que começa a nossa viagem em Manchester, a segunda cidade mais populosa da Inglaterra depois da capital, Londres. Cidade do Manchester United, do Manchester City. De onde vieram bandas de rock famosas como The Smiths, Oasis. Este inglês apressado é Will McTaggart. É apressado, mas trabalha com muita paciência. Ele é o guardião do tesouro. Cuida do filme há mais de 25 anos. So the film had been discovered in a tin trunk. O filme foi descoberto em uma lata que estava guardada dentro de um baú do quarto do neto do Sr. Cheetham. Quando abriram o baú, havia uma coleção de filmes, entre eles o do jogo do Blackburn contra o West Bromwich. Ao longo das décadas, algumas partes foram se deteriorando porque o filme não foi armazenado nas condições apropriadas. Nós acreditamos que o filme original era 4 minutos maior. Em 1987, o material foi doado por um professor para a Biblioteca Nacional de Manchester, onde funciona o arquivo de filmes do noroeste da Inglaterra, onde trabalha a equipe do Will, hoje responsável pelo filme. Nosso trabalho é tornar o filme acessível para as pessoas. Assistindo atentamente, dá para reparar como o futebol era diferente naquela época. Mesmo tendo apenas um vislumbre do jogo, podemos perceber que o estilo de jogar era muito diferente. Um grupo de pessoas perseguindo ao mesmo tempo a bola. E o goleiro ficava andando sobre a linha do gol, como se estivesse entediado. Diferente? É porque as câmeras não existiam para mostrar o futebol nos seus primeiros dias de vida. Aquilo sim, poderíamos chamar de diferente. E a nossa viagem no tempo, em busca das origens do futebol, só vai continuar porque os museus se preocupam em tomar conta da nossa história. E esse faz em grande estilo. Centro de Manchester.
Se quisermos chegar à raiz desse esporte, ao começo de tudo, nós precisamos entrar no Museu do Futebol. Precisamos passar direto pelo salão que guarda a camisa da Inglaterra usada no primeiro jogo internacional da história contra a Escócia em 1872. Dar só uma rápida olhadela no espaço reservado para a camisa que o Pelé usou na final da Copa de 58. E a número 10 que Maradona vestiu quando marcou o gol de mão na Copa de 86. Chegamos. Aqui está. O livro com as regras da Football Association, a Associação de Futebol da Inglaterra. Um documento de 1863. As regras oficiais do futebol, como é conhecido e disputado nos dias de hoje. Ali já estavam definidas as marcações, o número de jogadores por time, os equipamentos usados, etc. Mas nós vamos mais longe. Retroceder. Para descobrir que as regras oficiais são uma adaptação de um outro documento ainda mais antigo. As regras de Cambridge. A verdadeira certidão de nascimento do futebol. Agora estamos em 1848. Naquela época, ainda não havia uma definição de futebol exata. O que existia eram vários jogos disputados com uma bola, tudo meio misturado, sem regras. Para você ter uma ideia, a geografia influenciava o futebol. Por exemplo, um sujeito jogava numa cidade onde valia segurar a bola e sair correndo com ela. Aí, ia jogar na vizinhança e já não podia tocar com a mão na bola. Era assim. Um dia alguém disse, por que nós todos não jogamos com as mesmas regras? Foi na Universidade de Cambridge. Cansados daquela informalidade, um grupo de alunos se reuniu e criou 11 regras com o objetivo de uniformizar o futebol. Depois eles saíram pelo campus da universidade. E nas árvores afixaram folhas de papel onde estavam escritas as regras daquele que um dia se tornaria o esporte mais popular do mundo. Ali, nas árvores, estavam as sementes do futebol. Regra número 2. Saída de bola. No começo do jogo, a bola deve ser chutada no meio do campo. Após cada gol, o jogo deve recomeçar desta mesma maneira. E não é assim até hoje? A bola está rolando. Regra número 6. Tiro de meta. Quando a bola sai pela linha de fundo, deve ser recolocada em jogo pelo lado em que deixou o campo. A bola deve ser chutada a não mais do que 10 passos da linha de fundo. Sim, agradeça aos alunos de Cambridge a existência das fantásticas cobranças de tiros de meta. Regra número 7. O gol. Gol é quando a bola é chutada entre as traves e abaixo do cordão. Isso aí mudou um pouco, já não é mais cordão, agora chamamos de travessão. O Alan e o Neville são estudiosos das regras de Cambridge e são eles que contam pra gente algumas curiosidades. As regras de Cambridge não especificavam as dimensões do campo, por exemplo. Então, você podia jogar em qualquer espaço que fosse limitado por 4 cantos. Sabe como o lateral surgiu no futebol? Originalmente, os torcedores se posicionavam na linha lateral do campo. Então a bola não saía, porque as pessoas chutavam a bola de volta para o campo. Ou seja, eles influenciavam no andamento do jogo sem que fizessem parte da partida. Marcos Rocha joga para a área. Para impedir essa ação, inventaram o lateral. Mas você só podia jogar a bola numa direção reta. Não podia lançar para frente ou para trás. E quando descemos para outro andar do Museu do Futebol, o professor Gary James continua a aula de história. Quando faziam um gol, os times trocavam de lado. Não existia troca na metade do jogo, no intervalo. Era após cada gol. E aí você deve estar se perguntando, e a regra número 1? Número 1, teoricamente, a regra mais importante, né? A regra número 1 é: este clube deve se chamar Universidade Football Club. É que para aqueles rapazes, o futebol seria só um joguinho do clube deles, da galera da faculdade. É impossível precisar
quantas árvores os alunos de Cambridge usaram para pregar as primeiras regras. Mas devem ter sido muitas, viu? Porque o tal do futebol ficou popular. Sabe quantas pessoas acompanharam a final da última Copa entre a Alemanha e a Argentina? Mais de 1 bilhão no mundo todo. Olha o gol! Pra fora! E nos lugares mais remotos do planeta, sempre vai haver uma camisa de time de futebol. Um fenômeno de popularidade, sem dúvida. Agora, também não dá pra dizer que é uma unanimidade. Eu não consigo gostar de futebol. É permitido trapacear, se atirar no chão, fingir. Como é que alguém pode se apaixonar por isso? Este é o Phil. O esporte preferido dele é o rugby. Você sabia que esse esporte tem esse nome porque foi inventado nessa cidadezinha de 100 mil habitantes? É uma cidadezinha do noroeste da Inglaterra. Desconhecida por boa parte do planeta, quase ninguém ouviu falar sobre ela. E ainda assim tem um nome de repercussão mundial. Rugby. Nossa viagem no tempo nos traz até aqui pra gente ver que antes das regras de Cambridge, o futebol e o rugby eram uma coisa só. Até que um sujeito chamado William Webb Ellis agarrou a bola e correu com ela. Algo inesperado. Todos os adversários pensaram, peraí, o que ele está fazendo? E então correram para derrubá-lo. E a essência do rugby nascia daquela ação. Pronto, em 1823, nascia o rugby. William Ellis ganhou uma estátua na cidade e o esporte da bola oval ganhou o mundo. O futebol, você já sabe, né? Ficou ali meio sem formato, jogado de maneira inconstante, até aparecerem as regras de Cambridge, blá, 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 blá. Mas nós ainda não terminamos nossa viagem. Antes dessa mistura de rugby com futebol, havia eu nem sei como é que a gente pode chamar isso, gente. Um jogo tumultuado, selvagem, perigoso. O grande jogo. Era assim que se chamava o esporte que deu origem ao rugby e ao futebol. O ano é impreciso. Início do século XIX. Chegamos. O início de tudo. As origens do futebol. Não havia uma definição de times, ou número de jogadores, ou regras fixas. Um grande vale-tudo com uma bola no meio, que até hoje é jogado em cidades da Europa em datas comemorativas. Aqui um dos únicos registros do grande jogo, uma pintura que está no Museu do Futebol. Provavelmente eles estão em um vilarejo, tentando levar a bola até o fim de um outro vilarejo. E os adversários tentando fazer o oposto. Aqui tem um ferido, outro sendo chutado. Aqui está a bola. E eles iam lutando por toda a rua, tentando marcar o gol. É só imaginar os momentos mais violentos do futebol dos dias de hoje, tirar as caneleiras, sujar de terra e aumentar o alcance da pancadaria, incluindo socos e até dentadas. E o tempo passou, o futebol foi mudando e cresceu, cresceu e ficou enorme, bonitão, todo moderno. Gente, por todos os lados, ficou famoso. Só que tem uma coisinha que não adianta. Séculos. O grande jogo. A gente teve aqui só um pedacinho aí da história, né? De como surgiu aí o futebol hoje, né? Como foi feito esse processo, né? Através aí do rugby. E aí, só para colocar para vocês, né? Que a gente teve as regras hoje, a gente tem umas regras mais atuais e tal, né? Mas no tempo do Pelé, por exemplo, se você passasse, se desse um carrinho, dependendo do árbitro, era normal, né? O cara caía lá, quebrava a perna, né? É normal, vamos embora, mas o jogo continua, né? Hoje não, hoje você encostou, caiu, é falta, e tem uns contextos aí em cima do jogo. Vamos dar continuidade.
salve amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todas as regras novas do futebol para 2020 que entrarão em vigor a partir de 1º de junho de 2020. Então fica ligado nesse vídeo até o final que tem muita novidade legal sobre as regras do futebol para esse ano. E a primeira mudança na regra do futebol para 2020 diz respeito à regra de impedimento. Agora não haverá mais impedimento após um toque de mão intencional do defensor. Veja bem, pessoal, isso está dizendo que se um defensor, por exemplo, nessa imagem aqui, esse jogador aqui de vermelho está impedido, certo? Se o defensor intencionalmente meter a mão na bola, né, tacar-lhe a mão na bola para impedir que a bola chegue nesse jogador, né, não percebendo que ele estava impedido, ele vai estar tirando o impedimento desse lance, entendeu? Então, um toque na mão intencional do defensor, ele tira o impedimento da jogada. Outra questão que foi discutida lá pela FIFA sobre impedimento no futebol é que a regra deve ser aprimorada para beneficiar o ataque, né? Beneficiar a marcação de gols, mas isso ficou para a próxima reunião da International Board, ok? Outra mudança importante na regra do futebol para 2020 diz respeito ao VAR, o nosso querido VAR. Bem, agora, quando houver uma indicação de revisão de um lance interpretativo, veja bem, lance interpretativo, tipo uma marcação de um pênalti, um lance de expulsão, o árbitro obrigatoriamente deve ir até o monitor para revisar o lance. Por que que a FIFA deu essa nova recomendação? Porque em alguns países o VAR indicava que havia um possível problema em um lance interpretativo, por exemplo, um lance de expulsão, e o árbitro simplesmente acatava a decisão do VAR sem ir olhar no monitor, né? E isso não foi considerado legal pela FIFA, então a FIFA agora exige que o árbitro, em lances interpretativos, vá até o monitor para conferir se há ou não um erro naquela jogada, ok? Outra questão que estava sendo discutida era a liberação dos áudios da cabine do VAR, né? E isso foi proibido, a FIFA não liberou os áudios da cabine do VAR, vai continuar sendo secreto, meu amigo. Agora vamos falar sobre toque de mão na bola, uma eterna polêmica no futebol. Bem, agora o toque de mão não intencional de um atacante só será marcado se imediatamente após o toque na mão ele fizer um gol ou tiver uma chance clara de gol. O que acontece, né? O atacante está lá, houve um lance que a bola bateu na mão dele de forma não intencional, né? Foi o zagueiro deu um bicão, deu um chute para frente, a bola bateu na mão dele. Se imediatamente após esse lance ele fizer o gol, ou tiver uma chance clara e manifesta de gol, aí esse toque na mão deve ser marcado. Caso contrário, se após esse toque na mão não intencional a bola espirrar, ir para outro lado, ir para outro jogador e não tiver uma chance clara de gol ou não houver um gol, esse toque de mão não será marcado, ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí no comentário que a gente responde para vocês. E a outra mudança muito interessante na regra do futebol, essa eu gostei bastante, é o seguinte: o toque da bola no braço, na altura da axila, não será considerado mão. Aqui é a imagem desse bonequinho que foi divulgado, inclusive, pelos documentos da FIFA, né? Aqui nessa região verde agora, antigamente se o jogador matasse a bola aqui, dominasse a bola tocando com essa região, era considerado mão. Agora não mais é considerado mão, não é mais considerado uma infração no voleibol, né? Agora só daqui de baixo, da altura da axila para baixo, que um toque da bola na mão será considerado mão no futebol. Ok? Bem legal, né, galera? E outra mudança importante nas regras do futebol para 2020 diz respeito à cobrança de pênalti. Agora, se o goleiro se adiantar em um pênalti não convertido, o árbitro deve analisar se o goleiro interferiu de fato na cobrança. Ou seja, né, o atleta
fez a cobrança de pênalti, a bola foi para fora ou bateu na trave e o goleiro se adiantou nessa cobrança. Se o árbitro entender se o goleiro não interferiu na jogada, ele não precisa mandar voltar o pênalti, ok? Agora, se o goleiro se adiantou e interferiu na jogada, né? Se ele tocou na bola ou ele foi na bola, se ele interferiu na jogada, aí o pênalti deve ser cobrado novamente, porém o goleiro não mais deve receber o cartão amarelo como acontecia anteriormente, né? Se entende que o ato de voltar à cobrança já é uma punição ao goleiro e se voltasse a cobrança e desse o cartão amarelo, seriam 2 punições ao goleiro ao mesmo tempo. Então, se considerou isso injusto, então apenas o pênalti vai voltar e o goleiro não toma mais cartão amarelo se ele se adiantar na cobrança de pênalti. E além disso, amigos e amigas, outra mudança na regra do futebol para 2020, nessas regras que vão entrar em vigor a partir de 1º de junho, é a seguinte: em caso de dupla infração, né, do cobrador de pênalti e do goleiro, somente o cobrador, né, ou batedor do pênalti receberá o cartão amarelo, ok? Não mais o goleiro e o batedor. E outra situação importante é se, durante a cobrança de pênalti, houver um segundo cartão amarelo dado para o cobrador do pênalti ou para o goleiro, esse jogador não será mais expulso. Ele não será mais expulso como acontecia normalmente durante o jogo. Ele agora vai ter o seu segundo cartão amarelo registrado na súmula, mas ele não será expulso, ele poderá continuar participando da cobrança de pênalti, ok? E agora uma super dica para você que quer aprender futebol online, quer aprender sobre preparação física em futebol, sobre treinamento técnico, sobre treinamento... Então, essas regras agora são as novas regras aí para 2020, né, que elas implementaram, mas a gente vai falar também sobre as regras atuais aí, né, as antigas também, tá? Espera um pouquinho. Audio Jungle. Fala galera, tudo bem? Hoje irei trazer para vocês regras do futebol. Nessa videoaula de hoje eu vou estar explicando para vocês as regras do futebol, para vocês as principais regras do futebol. Audio Jungle.
Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dessa aula sobre regras de futebol. Fique atento nas mudanças. Lá voltamos, só para colocar vocês, né? Quando ele passou aquelas táticas, né? 4-2-3, 4-4-2, né? Você deve estar se perguntando o que é isso. Né? Normalmente se divide assim, gente. Eu tenho um atacante que normalmente fica na frente, né? na linha central para frente. Eu tenho o meio de campo que sempre resguarda ali o gol, né? E o pessoal de fundo que protege ali o gol, né? Então sempre tem essas três formas. E aí, dependendo de quantos eu coloco na frente, no meio e no fundo, é que essas regras se colocam. 4-4-2, 4-5-1 e assim vai embora, né? Então, elas se aplicam nessa forma. Só para colocar para vocês, quem ficou perdido, o que é esses tipos de tática. Tá? Então, cada tática corresponde, aí vocês viram lá que ele dá um ano, cada tática corresponde ao ano que foi inventado esse tipo de tática. Tá? Só para vocês ficarem mais atentos. Enquanto o impedimento, né? Professor, o que é impedimento? Que eu nunca vi isso na minha vida, não sei nem o que é isso. Impedimento nada mais só para deixar bem rápido para vocês. Enquanto alguém for marcar o gol e não tiver alguém na linha do goleiro, né, do time adversário, né, se tiver vazio, por exemplo, há impedimento. Se tiver uma pessoa do time adversário por ali, isso não acarreta o impedimento, né? Então ele pode marcar o gol à vontade. É só para a gente deixar isso bem claro o que é o que. Tá? Gente, eu vou fazer o seguinte. Já vai dar 8h30 aí no meu relógio. Eu vou deixar vocês comerem uma coisa. Sei que tem gente que chegou do serviço, está cansado, né, vai tomar um banho ou tal. 15 para as 9, 10 para as 9, ainda dá uns 20 minutos para vocês comerem. 20 para as 9 a gente volta. Eu dou os fundamentos, né, em videozinho, e aí a gente descansa, vocês dão uma descansada. Pode ser, pessoas? Sim. Então, fechou. 20 para as 9 a gente volta, tá bom? 10 para as 9, desculpa. A gente volta 20 minutinhos para vocês comerem, se organizarem, meio que se atuarem contra isso daí. Tudo bem? Tá bom, professor. Daqui a pouquinho a gente já volta. Beleza.